Fanfarra Operária convida. Boa tarde, bem-vindos a mais um Fanfarra Operária Convida. Hoje estou eu, Álvaro Machado e Paulo Almeida nas vozes e temos um convidado, nascido a 11 de janeiro de 1984, Renato Betancourt, natural das Velas. A primeira pergunta é a básica, é como é que tu entras neste mundo da música? Sei que começas muito novo, e como é que surgiu isto na tua vida? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de falar um bocadinho da minha experiência profissional, amadora, porque não há profissionais nesta área, felizmente ou infelizmente, não sei. Eu começo nesta área muito novo, como disseste bem, por influência do meu pai e uma grande parte da minha família que está ligada à música filarmónica. Isto eu comecei na escola de música com 8 anos, portanto estamos em 92, e saí depois a tocar no ano seguinte pelo Espírito Santo em 1993. Portanto, na altura comecei na Filarmónica Recreio dos Lavradores de Santo Antão, e que eu considero que é sempre a minha banda, apesar de não estar lá, e durante os últimos anos, mesmo antes da minha deslocação para a terceira, não estava já a tocar porque por uma questão de vida ficava fora de mão, digamos assim, de ir das Velas para o topo para tocar, mas não deixo de ter um carinho muito especial por aquela casa, por aquela Filarmónica. Comecei, como disse, então em 93, saí pelo Espírito Santo. Tive ali um ano de formação na classe do senhor Manuel Custódio Vieira, que era quem na altura ensinava. Ensinou muita gente, é um senhor que eu tenho muito boas memórias e que guardo com grande estima a trompete que ele usava. Portanto, ele, quando se reformou da música, ele disse-me que aquela trompete que era para mim. Entretanto, depois o meu irmão chegou a usá-la durante uns tempos lá na Filarmónica. Quando ela chegou a um ponto que já não tinha capacidade técnica para ser tocada, portanto, eu depois regressou à minha mão e está em exposição no meu mini museu, digamos assim, no meu quarto dedicado à música que eu tenho aqui na minha casa. Portanto, é um percurso que vem durante esses anos sempre ligado à Filarmónica. Depois passei para outras áreas de música mais tradicional, música folclórica, mas digamos que a minha grande paixão que é essa, é a Filarmónica, a Filarmonia e esta cultura musical. Então inicias na trompete, foi o teu primeiro instrumento? Não, isso era o instrumento que eu queria, mas o meu pai tocava trompa e ele disse-me: vais tocar a trompa ao meu lado. Portanto, e eu comecei, foi na trompa. Que é uma as coisa trompinhas antigas? Nas trompas na trompa o Fliscorno. Ok. Não é trompa de Nossa Senhora. Sim. É outra. Portanto, eu sempre quis a trompete, mas pronto, quis a vontade do meu pai e tive durante uns bons anos na trompa. Depois, quando tive maturidade para escolher o meu instrumento, eu disse: não, agora vou passar para a trompete, e passei para a trompete. Não consegui aguentar muitos anos por causa da questão da embocadura. Eu tocava, mas chegava ao fim de uma atuação com o lábio cortado. Portanto, eu tive que optar por depois passar para um bocadinho mais largo e depois dediquei-me ao trombone de vara, e é o instrumento atual, digamos assim. Se bem que não estou no ativo em banda nenhuma, mas é o meu instrumento, é o trombone de vara. Esse bichinho de experimentar novos instrumentos começou de cedo ou já foi algo que surgiu em ti mais tarde? Eu acho que, como tinha aquela paixão, eu sempre queria era a trompete, eu pegava na trompa, mas quando chegava às aulas ou ao quarto ensaio, eu ia sempre com a trompete que estava lá abandonada num cantinho e tocava. Portanto, nunca fui muito de experimentar outros instrumentos. Por exemplo, instrumentos de palheta não consigo tocar, não. Já cheguei a dar uma escala num clarinete, mas já não me lembro de nada disso, que mesmo assim. Mas depois ainda tive uma altura entre a transição da trompete para o trombone. Como não havia praticamente ninguém na ilha que tocasse trombone, não havia quem me ensinasse. Tive ali uma altura, e foi na altura que eu também tive aqui na terceira, que vim para aqui estudar. Foi nessa altura que eu tive que deixar a trompete,
tive a tocar percussão, ainda cheguei a tocar bumbo, caixa, portanto aqui na ilha, nessa altura toquei na Filarmónica Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras e ajudei na altura a Filarmónica da Praia, na altura em que também a percussão e a banda em si estava fraquinha, e cheguei a tocar bumbo durante uns tempos ainda na banda da Praia. Já tocaste no assunto também de instrumentos de cordas para agrupamentos folclore. Quando é que isto surge no meio disto tudo? Olha, no meio disto tudo, portanto, isto também, da parte do meu pai era a música filarmónica, da parte da minha mãe era a música de folclore. Portanto, havia muito essa ligação. Essa ligação. Eu tinha um tio meu, um tio avô, que tocava violino. E ele também tinha dito que quando morresse com o violino dele passava para mim. Portanto, isso foi uma questão de tempo. Depois dele falecer, o instrumento passou para a minha posse. Comecei a aprender com o nosso famoso Luís Melrim, o tocador de viola da terra lá de Santo Antão. Ele deu-me as bases do violino e depois comecei a desenvolver a partir daí. Comecei mais autodidata, e fui evoluindo dessa forma. Depois, na altura, fiz parte do grupo folclore da Calheta. Portanto, estamos a falar talvez em 96, 97, por aí. Fiz parte do grupo folclore, ainda cheguei a ir à Madeira com esse grupo folclore. Depois, entretanto, ele também fechou portas, infelizmente. E depois, quando vim estudar para aqui, fiquei a morar em casa do Sr. Evaristo Silva, um grande tocador de bandolim da praia, que depois me deu umas luzes no bandolim. Emprestava-me um dos seus, ia lá no meu quarto e ia dedilhando aquilo. E depois acabei por comprar também um violão com a minha bolsa de estudo e tudo bem poupadinho, que ele dava para comprar uma coisinha aqui e ali. Comprei um violão, comecei a aprender também através dos manuais que o Sr. Evaristo tinha e fui desenvolvendo por aí abaixo, até chegar depois à viola da terra, que isso já é mais recente, é coisa de uns 10 anos talvez. Tinha a ideia de fazer um violão diferente, e falei com o Zé Serpa nas Flores, numa viagem que lá fui em trabalho, para me fazer um violão. Só que eu levava já um desenho do instrumento que queria uma coisa completamente diferente, fora da caixa, não queria nada igual ao que já existia. Chego lá, na conversa com ele, e disse: não vais fazer um violão, vais fazer uma viola da terra, porque o violão já deve ter uns 5 ou 6. Viola da terra não tem nenhuma, vamos começar por aí. E o homem pegou naquele desenho e moldou uma viola da terra completamente diferente, a que chamou de Betancola, porque é um B de Betancourt, mas o formato da viola é mesmo um B, e mesmo na pá em cima tem mesmo o B recortado. E depois, a partir daí, fui começando também autodidata, vendo os tocadores de lá, vendo a forma que se tocava na ilha e que se estava a deixar de tocar. Portanto, infelizmente, São Jorge, a viola da terra está um instrumento de acompanhamento. E a parte solada, digamos assim, a parte melódica, está um bocado esquecida, não se evolui muito nessa área. Já começa a aparecer quem faça também um bocadinho isso, já começa a dedilhar mais, fazer a parte sonora no instrumento, mas ainda continua a ser o instrumento de acompanhamento. E eu, através de CDs antigos que ia ouvindo, de recolhas antigas dos folclores da ilha, onde havia pessoas a tocar viola, comecei a ouvir e depois ia vendo técnicas aqui e ali e comecei a fazer mais essa parte da linha melódica na viola e não do acompanhamento tradicional que se fazia. Portanto, e fui evoluindo nessa área, e portanto, mas sempre de forma autodidata e fazendo desta paixão um modo de vida secundário, digamos assim. Voltamos um bocadinho ao princípio. Já falaste no teu pai que foi a principal influência para envergares neste mundo da música, mas tens mais alguém neste percurso que queiras destacar? Portanto, dentro da área da aprendizagem, sem dúvida, o Sr. Manuel Custódio Vieira foi uma grande fonte de inspiração para mim. O senhor tocava muito bem, digamos assim, e tinha fiquei sempre com esta coisa de querer tocar como ele. Portanto, há sempre aquela geração de músicos que nos marca quando a gente chega a uma filarmónica. Portanto, tinha o Sr. Manuel Custódio Vieira, tinha o Sr. Artur Armelin, que era um homem que vivia aquela filarmónica. Ele foi durante anos também presidente da casa, e ele chamava aquela gente
para si, e era uma pessoa também muito humana, muito humilde. O senhor José Laureano também era meu vizinho de porta praticamente, e também era um exímio tocador. E sem dúvida eu tenho que deixar uma palavra de apreço ao maestro Eduardo Borba, que na altura era o maestro da casa quando eu comecei, e que me incentivou muito, e depois que quando eu passei para a trompete também ajudou nessa transição, e portanto são essas pessoas que eu guardo com muito carinho e estima deste meu percurso enquanto músico filarmónico. Quando vim aqui para a ilha também comecei nas bandas e a ajudar as bandas locais também por mão do Luís Sousa, que era o maestro das Cinco Ribeiras na altura. Portanto, também gosto muito de dar esse valor e dar esse destaque, agradecer também a ele. Portanto, e de resto, há muitas pessoas que se cruzam, e também não posso estar a falar de muita gente. A gente não saía daqui. A gente não saía daqui, e depois pode haver alguém que se esqueça. Ficam as principais. Exatamente. Vamos fazer a nossa primeira pausa musical, uma música recentíssima do nosso compatriota Mário Pacheco, intitulada Ecos de Esperança, Marcha de Desfile.
vamos a falar aqui sobre o teu começo em São Jorge. Começaste na banda de Santo Antão, apesar de estares a residir cá. Não sei se vais com alguma frequência a São Jorge de férias, e se quando vais lá ainda tens alguma possibilidade de colaborar com essa banda, ou simplesmente o percurso fez com que já não tenhas assim uma ligação forte sem ser de coração? Portanto, não vou lá com muita frequência, por uma questão profissional também. Em relação a ajudar lá, já cheguei a ajudar. Já houve alturas em que precisavam, mesmo quando eu estava a morar lá, e fui ajudar. Tenho que salientar de uma atividade que ocorreu faz agora 11 anos, na Festa da Trindade, em que a Filarmónica Regueiros Lavradores é que deu a função, digamos assim, deu o jantar, como é chamado lá, e quiseram reativar ou ir buscar os músicos antigos daquela casa que já não tocavam. Portanto, fizemos uma segunda banda da casa com cerca de 40 e poucos elementos. Portanto, depois acabámos por nos juntar todos, tínhamos uma banda com perto de 100 elementos a desfilar por Santo Antão. Foi uma atividade lindíssima. Foi bom aqueles dias de preparação, ir aos quartos de ensaio daquela casa. Se bem que a casa que nós temos agora não é a casa que eu tinha quando comecei. A casa foi toda remodelada, foi praticamente destruído tudo e foi feita uma casa nova no lugar da existente. Mas o convívio e as pessoas, algumas das que lá estavam, ainda eram algumas do meu tempo, mas também já são muito poucas. Mas foi muito bom esse convívio e trouxe-me belas memórias e recordações desse tempo que lá passei. Quando iniciaste nesse mundo de filarmónico, sentias a rivalidade com outra banda, ou isso passou-te assim ao lado? Na altura sentia-se bem essa rivalidade. Na altura a Nova Aliança de Santo Antão tinha como maestro o Sr. José Otávio, e havia uma picardia entre o José Otávio e o Sr. Eduardo, e notava-se mesmo entre as próprias bandas, as pessoas das bandas. O Sr. Artur Armelim era muito ferrenho da Regueiros Lavradores, e portanto notava-se muito essa picardia entre as duas bandas. Felizmente está mais calmo, porque isto das coisas da maneira que estão, isto cada vez vai para menos pessoas. Se na altura éramos cerca de 900 habitantes em Santo Antão, hoje em dia, se formos uns 300, eu falo como se estivesse lá, mas não estou. Mas se forem cerca de 300 pessoas, já acho que não ando muito fora desses valores. Portanto, houve uma quebra drástica na população, e isso reflete-se, claro, nas filarmónicas, que se não forem com músicos de fora hoje em dia já não se conseguem aguentar. Portanto, é um pouco assim em todo ao lado. Exatamente, e isto para lá vai, porque hoje em dia, com as tecnologias e com todas as hipóteses que há para as pessoas, ou mais para a malta nova, digamos assim, ter ocupação, as filarmónicas vão ficando para trás, e a gente está a ver isso refletido. E com 300 pessoas ter 2 filarmónicas é de boa. Se não estou em erro, chegaram a ter 4. Não, tem 4 na ponta do topo. Tem 4. Tem 2 em Santo Antão e 2 no topo. Portanto, eu não sei atualmente a população do topo se está nas 500 pessoas, mas 500 pessoas para 4 bandas é muito. É muito, portanto, não pode haver gente para tudo. É mesmo assim, não pode haver gente para tudo. Ou há uma interligação e as bandas se vão interajudando umas às outras, ou então as coisas acabam por ir morrendo naturalmente. Tendo em conta que há alguma rivalidade, se calhar já está mais leve, vê-se entre ajuda de músicos entre as 4 bandas, ou ainda... Sim, entre as 4 bandas, sim. Se formos a falar do topo para Santo Antão, se formos a falar nas 2 bandas da mesma freguesia, eu não vejo isso. Portanto, mas também é tal coisa, já não estou lá há muito tempo, até de repente há músicos que possam fazer isso, mas eu não estou a ver isso, Mas vias, por exemplo, com bons olhos um convite da tua banda, entre aspas, rival, se viesse, por exemplo, às São Joaninas, ou achas que isto deveria levar a crispação junto de algum conhecido? Não. E ajudar da mesma forma que não tinha problema. Eles iam tolerar bem essa ajuda. Eu acho que sim, claro que sim. É bom sinal. Eu acho que sim. Em relação aos teus colegas filarmónicos, quando começas com instrumentos de cordas, uma vez que estamos a falar do meio pequeno, em que os músicos são muito necessários, viste a postura deles com
como uma forma de incentivo ou com algum receio? Não houve, não noto que tenha havido algum tipo de constrangimento, não. Pronto, Tipo, queres ir para aqui, vais para aqui. Jesus, que não. só se apaixona por isso, deixa-nos. Não. Sempre fui muito fiel àquela banda e sempre um rei, sempre os compromissos todos que a banda tinha, por isso nunca houve sequer esse pensamento sequer. E tiveste colegas da Filarmónica que também te acompanharam nesse percurso? Não. Agora assim que me lembro, acho que não. Porque às vezes há ali o grupinho de Exato. amigos, um puxa ao outro. Não, mas acho que não. Da parte mesmo do grupo, na altura era um grupo grande de malta nova que foi para a escola de música. Não. Acho que mais ninguém seguiu a parte de cordas. Depois vens para a Teixeira, integras-te aqui, na nossa comunidade. Exato, vim para aqui em 99. Depois comecei-me a integrar aqui em algumas coisas. Só tive aqui 3 anos, portanto tive de 99 a 2001 e durante esses 3 anos fiz sempre parte, foi das 5 Ribeiras, foi da Filarmónica da Praia, ajudei naquilo que pude. Depois regressei a São Jorge, ainda tive uns anos aguentei ali uns anos na Regueira dos Lavradores, continuei na minha banda. Depois, entretanto, mudei-me para o lado das velas e como ficava longe e tal coisa, comecei a tocar depois na Lusitânia. Ainda tive ali, depois de deixar a Regueira dos Lavradores, ainda tive bem à vontade uns 2 ou 3 anos sem tocar música. Estabilizar a vida, a vida a seguir o seu percurso normal. E tive uns anos sem tocar. Depois comecei a tocar na Lusitânia. Mas as coisas lá depois não funcionaram bem para a minha maneira de como eu aprendi a ser numa filarmónica, de haver respeito, de haver tolerância. O mestre, depois de falar, é assim. E eu não notava isso, e me perdoem os músicos da Lusitânia da altura, mas eu não notava isso. E eu acabei por depois desistir da banda e disse, não estou bem neste meio, não me dou bem aqui. Eu venho para aqui para passar um bom bocado, mas quando é para ensaiar, quando é para brincadeira, é para brincadeira. Tempo para tudo. Quando não há essa junção dentro do quarto ensaio, para mim não dá. Portanto, eu acabei por sair da Lusitânia e depois fui para a Nova Aliança. Porque eu aprendi na Regueira dos Lavradores com o mestre Eduardo um regime militar quase, porque ele vinha da banda militar, foi músico da banda militar, portanto havia aquele regime quase militar. E é para ensaiar, é para brincar. E depois encontrei na Nova Aliança um bocadinho isso também. Havia um respeito. Quando é para ensaiar, a gente vai ensaiar, vai estar em silêncio, vamos trabalhar. Depois a gente vai para o bar e brinca o resto da noite se for preciso. E fiquei pela Filarmónica Nova Aliança das Velas, onde tive 11 anos, até depois fazer a minha mudança aqui para a Terceira. Não é brincadeira. Foi uma mudança drástica, foi mesmo mudar tudo. Quando vieste depois, definitivamente, até, vamos lá ver, porque às vezes os planos alteram-se. Exato, a ideia é essa. Exatamente. Já vinhas com a ideia de selecionares uma banda, de ajudar, de fazeres uma adaptação calma sem estes compromissos, ou foi fluindo? Não, eu quando vim para cá, pronto, eu trouxe o meu instrumento. Está lá 2 instrumentos até, tenho lá 2 instrumentos. Estão comigo. Em relação a bandas, já tive convites. Por opção profissional, eu por enquanto ainda os descartei-os, que é mesmo assim. Porque enquanto não estiver tudo bem organizado e a questão de trabalho por turnos, é complicado depois estar a assumir um compromisso e depois falhar, mas sinto esta falta. Sinto esta falta. E então quando chega a esta altura do Espírito Santo, a gente ouve as bandas na rua e eu não estou ali e fico doente. Então, antes de fechar aqui este painel, só dizer 2 coisas muito rápidas. Junto a esses convites, junto ao convite da Fanfarra Operária com muito carinho. Nós não nos chateamos que as pessoas trabalham por turnos, que a gente compreende. Nós não somos profissionais, nem queremos ser. Nós queremos que sejamos uma data de amigos a fazer aquilo que mais gostamos, que é tocar música. E vamos ouvir o segundo tema da tarde. Vamos ouvir uma marcha de procissão do compositor Víctor López, intitulada La Virgem de Sevilha.
Vamos continuar a nossa conversa e conversas cruzadas. Sei que também já te aventuraste na composição de algumas coisas. E podes aqui revelar um bocadinho também dessa veia de composição. Sim, olha, isso começa em 2018. Na altura não se fazia nas velas a marcha popular. E entretanto houve um convite por parte da Casa de Repouso de fazer essa marcha com os utentes e funcionários da casa para tentar reativar isso que estava morto, porque havia o costume da marcha oficial das velas, mas que estava desativada já há alguns anos e portanto não havia, só as marchas que vinham de fora é que se faziam. Portanto, eu aí comecei a escrever, nunca tinha escrito nada para a banda. Comecei a escrever, fiz a parte de letra, depois fiz a parte musical toda, o arranjo para a banda e depois ficou tipo um bichinho. E fui continuando a evoluir ano após ano. Tenho feito a marcha depois a partir há 12 anos para cá. Tenho feito a marcha oficial das velas. Este ano, infelizmente, não a vou fazer e nem estava para falar nisso, mas isso deixa-me um bocadinho de mágoa, porque estão a fazer a marcha, mas ao fim de 12 anos não houve uma palavra de olha, a gente este ano quer outra pessoa, vamos dar oportunidade a outra pessoa. Simplesmente não disseram nada, não responderam às minhas mensagens e isto era um trabalho que eu vinha a fazer com o Vítor Ruidores, que me mandou mensagem também a perguntar se não havia marcha da Semana Cultural. Disse não sei, ninguém me informou de nada. Portanto, se houver, a gente vai dar por isso. E entretanto sei que já estão a ensaiar, portanto está tudo resolvido. Fico com essa mágoa de não haver uma palavra, mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já diz o ditado. Portanto, a vida continua e vamos seguindo. Em relação a composições, depois fui evoluindo na área da composição. Cheguei a fazer uma marcha grave que ainda nunca saí do papel. Está no papel, está impressa. Tem coisas que têm que ser alteradas, porque já foi feito há muito tempo e também sou um autodidata nessa área, não tenho formação nenhuma de escrita musical. Portanto, é aquilo que a consciência me mandou fazer e o que eu fui pensando fui escrevendo.
Portanto, é essa marcha escrita e logo se vê se isso algum dia vai sair do papel. E depois fui fazendo, eu já fiz o hino de São Jorge, que é tocado já, fez este ano 10 anos, foi estreado à porta da igreja nas festas de São Jorge, que não havia um hino para as Filarmónicas tocarem, e eu peguei no hino que era cantado na celebração e fiz esse arranjo para a banda filarmónica, e depois entretanto também fiz para Rosais, a partir de uma música do padre Ruben Pacheco, o parque da altura de Rosais. Fiz o arranjo, o completo, e para as bandas tocarem. Portanto, e tem sido essa minha área, mas foi as marchas e foi esses pequenos hinos, e depois já fiz arranjos também a nível de música sacra, música coral, para vários instrumentos. Já na altura que a imagem peregrina de Fátima foi a São Jorge, fiz os arranjos para uma pequena banda tocar com o coro e a orquestra, portanto, e tem sido esse caminho. Como isto tudo ainda parece pouco, ainda fazes 3 cursos de regente. Pois, pois isso foi uma das minhas paixões, digamos assim, a área de direção. Fiz o primeiro curso, eu não sei precisar agora a data, com o Vítor, que é um músico de São Jorge que reside atualmente no continente, fez a sua formação, é maestro no continente, foi convidado pela Associação Cultural para ir a São Jorge fazer uma formação e eu fiz. Depois, entretanto, fiz outra formação com o maestro, agora está-me a falhar o nome, José Rodrigues. Portanto, fiz a formação com o José Rodrigues e depois fiz com o Roque. Agora falta-me também o nome dele, do maestro. Mas fiz essas 3 formações. Gosto muito da área de direção. Até o momento ainda nunca dirigi banda nenhuma, portanto nem sei se consigo dirigir banda alguma, porque a gente sem experimentar a gente não sabe. Temos o gosto, tenho a formação, tempo a dizer alguma coisa. Se algum dia concretizasses, vamos dizer que isto é um sonho, o que é que gostavas de fazer enquanto maestro? Não sei, há sempre há coisas que podem ser exploradas, sair um bocadinho do normal. Felizmente já se começa a ver muitas coisas desse género, apostar na música e na cultura local e integrar com a banda filarmónica, mas também nunca descuidando aquilo que é a essência da banda, aquilo que é as marchas tradicionais, porque queremos, quer não, quando a gente ouve uma filarmónica a desfilar, a gente quer sempre uma coisa tradicional. Portanto, não se pode focar só nos concertos, mas também evoluir um bocadinho, dar um bocadinho mais de como é que eu vou dizer, um bocadinho mais de avanço, de inovação às bandas, tentar cativar também os jovens para que façam da filarmónica um bocadinho do seu modo de vida, e dar esse incentivo à malta mais nova. Era aí que eu queria chegar. As bandas vivem de altos e baixos. Exatamente. Nem sempre estão bem, isso é mais que evidente e normal em todas as bandas. Mas como é que tens visto, eu sei que acompanhas de uma maneira ou de outra, acompanhas a evolução, como é que tens visto a evolução das bandas, tanto no São Jorge como agora neste caso na Terceira? Isso é quase um pau para 2 bicos. Portanto, se a gente vê que há uma que está a subir, o que hoje é verdade amanhã pode ser mentira, é uma maneira de falar, mas nós vemos que é como tu disseste, há altos e baixos. As bandas não podem estar sempre em cima, porque vivem de uma classe jovem que vai seguir a sua vida, que é mesmo assim. Os velhos vão deixando, portanto, embora haja sempre os pilares das bandas, conseguimos manter as coisas durante um tempo, mas há sempre aquela altura em que vamos ficar sem pessoal para trabalhar. Não há músicos, não há os mais velhos desaparecem, os mais novos vão seguir a sua vida e as coisas são mesmo assim. E depois, quando não há um trabalho contínuo de valorização e de implementação de novo repertório, claro que as coisas vão indo mais abaixo. E agora sim, vamos tocar no tema Carnaval. 25 anos de Carnaval da Terceira. Sim. Sendo São Jorge, como é que apareces nesta equação aqui na Terceira e fazes 25 anos de Carnaval? Olha, isso começa quando eu vim para aqui estudar, é tal questão em 99, vim em 99, mas saí no Carnaval em 2000,
Em 2001. Portanto, o carnaval apanhei o primeiro carnaval de 2000 e estava cá a viver o carnaval para o Solão. E depois, entretanto, lá está o Luís Souza. Estava no bailinho da Vila Nova e diz-me, liga-me um dia, eu estava nas férias de Natal em São Jorge e ele diz-me: queres ir ao Canadá? Pessoa com 16 anos receber um convite para ir ao Canadá. Isso, claro, quero, o que é que eu preciso fazer? Vais no carnaval com a gente. O bailinho vai ao Canadá e a gente precisa de um violino. Disse ok. Quando eu chegar à terceira, a gente começa nos ensaios. E assim foi. E saí esse ano, foi o ano dos Santos Populares, os famosos Santos Populares da Vila Nova. Fomos para o Canadá com esse bailinho e depois o bicho ficou. E durante ali uns anos, mesmo já depois de ir para São Jorge, metia férias nessa altura e vinha ao Carnaval para sair. Depois tive ali uma altura que não consegui, por questões profissionais, sair de São Jorge e tive uns anos sem cá vir. Mas depois voltei a engrenar e vinha sempre cá, metia as minhas férias, vinha cá ao Carnaval, até agora estar cá e fazer estes... Dar dar continuidade agora ano após ano. Este ano, pela primeira vez, no grupo dos rapazes da Ribeirinha. Foi uma experiência completamente diferente daquilo que eu estava acostumado, mas que adorei e que é para continuar. Tanto que a gente em cima do palco assinou o contrato por mais uns anos. Portanto, Agora não te livras. Agora não me livro disto, nem quero. Pontos altos que queres destacar nesses 25 anos de Carnaval? Tem sido bom. Embora é tal coisa, não é os 25 anos consecutivos, porque a vida assim não deixou, mas são 25 anos. Noto uma diferença enorme do Carnaval há 25 anos para este ano, para agora. As coisas evoluíram muito. Qualidade musical, qualidade de artística, de representação, roupas. As coisas evoluíram muito mesmo. O Carnaval da Terceira atualmente está num patamar, eu digo a nível nacional, que não se compara. Isto é um dos melhores carnavais do mundo a seguir o Brasil. Portanto, a nível de força, para mim é o melhor, mas isso nós cá somos suspeitos para falar. Mas pontos altos-chave, acho que não. No geral, tem sido bom. E com esta dedicação ao Carnaval, vamos partir para o terceiro tema da tarde, intitulado Los Ferris, de Juan Pedro Bernabé.
Já falamos aqui de várias questões. Há aqui uma que para mim é importante. Eu gosto de fazer algumas comparações também para perceber. Uma é o reconhecimento e a valorização das bandas pela comunidade. Achas que as bandas de São Jorge são mais ou menos respeitadas que as bandas da Terceira pelas suas pessoas, pelos habitantes locais? Eu acho que é uma valorização grande nas bandas. Há uma coisa que é a questão da coletividade em si, dos corpos dirigentes. Há sempre um problema, mas eu acho que isso que é transversal, seja na Terceira, seja em São Jorge, que é a formação e as pessoas se juntarem para fazer uma direção de uma casa e para aguentar as coisas. Em São Jorge tem o Carnaval, qual é o clique para conseguir direções? Aqui normalmente é o Carnaval. Se não houver uma direção, a sociedade está fechada e aqui empurra. Em São Jorge, se calhar pelo meio rural e por perceber que depois chega a altura do Espírito Santo e não há bandas para tocar atrás das coroas. Ok. Portanto, eu noto isso. Já houve situações onde, por exemplo, a banda de Rosais estar fechada. No Carnaval estar fechada porque não tinha. No Carnaval, desculpe, no Espírito Santo estar fechada porque não havia direção para a casa. E isso foi um mote para que depois formassem uma nova direção e abrissem a casa novamente, porque foi um Espírito Santo triste. Um Espírito Santo sem banda filarmónica não é a mesma coisa, porque a banda dá a vida à festa. E acho que há essa valorização, se calhar um bocadinho por aí. Se não houver, é onde se vê mais as bandas. É na altura do Espírito Santo, é nas procissões. Uma procissão sem uma banda é uma tristeza também. Por isso, aqui é mais o Carnaval, exato. Se não houver, mas ainda assim é mais por causa da questão da direção da casa, não é? Exatamente, sim. Porque lá a questão é mesmo a banda, se não houver direção, a banda não ensaia. Portanto, aqui, se calhar, se não houver direção, a banda ainda se vai orientando e ainda vai. Mas também não sei, não estou muito por dentro do. Aqui muitas vezes, a parte das direções vivem o calendário civil, terminam no final de dezembro e a nova começa em janeiro. Exato. E depois já existe ali a sombra sempre do Carnaval, se não houver direção, como é que vai ser? E a população não vai ter um salão para assistir. Isso aí, e se calhar era um ponto em as direções começarem a pensar que se calhar as eleições já só a seguir o Carnaval e nunca antes, que é para ver se mantenha. Não, esperemos que não, porque o Carnaval obriga, entre aspas, a que alguém se voluntarie para abrir a porta. Também é. E aqui vai o sentido da obrigação, se fosse depois do Carnaval, se calhar ficaria fechado até janeiro. Exatamente. Por isso aquela questão de, o Carnaval em São Jorge não é igual ao Carnaval aqui. Sim. Ainda tem esse fator de clique, entre aspas, de lá é mesmo essa área, é o Espírito Santo e é mais as procissões. Dentro não vou dizer carreira, porque se calhar podes não gostar desse termo, mas ao longo da tua evolução, da tua descoberta em vários instrumentos, de sopro, de cordas, o canto foi alguma vez uma equação? Sim, foi durante algum tempo. Fiz parte e formei, quando cá estudei, formei o grupo de jovens Geração Viva da Praia da Vitória, onde animávamos as celebrações da matriz aos sábados. E depois de chegar a São Jorge também acabámos por criar reativar um que estava morto, que havia nas manadas. E durante esses anos todos, e ele ainda hoje continua, embora tenha saído lá, o grupo continua ativo e sempre me dediquei também ao canto e fazer parte de coros, portanto. E aqui na ilha? Aqui não. O padre Duarte Rosa ainda me tentou levar para o coro, mas sem sucesso. Pode ser que o Walter consiga um dia. Ok, mas fica aqui ficou sempre o peixinho. Ficou. Não é algo que tenha encerrado de vez. Não. Por enquanto estamos ainda falta o projeto certo. Exatamente. Se calhar. Exatamente, um dia vai chegar. Nunca pensaste, por exemplo, puxar um baile no Carnaval? Nunca. Não tenho, nem tenho essa ambição. Mas se surgisse o convite? Não, acho que não. Não é mesmo? Não. Gosto de ir
na retaguarda, no meio canto, fazer o que tenho a fazer, mas estar a dar a cara não. Nunca fui muito de dar a cara de exibição, não. E eles na Serra não sabem disso até ouvirem esta entrevista dessa possibilidade de canto, mesmo sendo recusada. Não, eles este ano já descobriram. Este ano já descobriram, porque houve uma altura em que o Luís me pôs a cantar mesmo à frente num dos microfones, na altura que a gente faz coro. Ele disse, não, tu vens aqui para a frente. Portanto, e acabei por ir para a frente e estar a cantar com eles lá à frente. Em termos de ensaios, não ia entrar muito por aqui, mas também tem curiosidade. Acabas por ajudar o grupo a ensaiar em termos de vozes? Sim, isso às vezes é complicado. Sim. Uma parte dos músicos não tem essa aptidão. Exato. E aqui neste grupo isso não aconteceu porque já eles têm aquele grupo muito bem estruturado a nível do que querem fazer, sabem? Portanto, eu só cheguei lá para complementar aquilo que já existia. Não vou para ali para ensinar nada a ninguém. Se me pedirem ajudo, vou cá para isso. Isso acontecia na Vila Nova, enquanto lá estive. Era preciso ajudar, era preciso descobrir um acorde. Estou ali para ajudar tudo o que for preciso, seja no canto, seja na música. E o Carnaval, e o Carnaval sempre com cordas. O Carnaval é sempre com o violino. O Carnaval é sempre com o violino desde que comecei. Nunca usei o Carnaval, é fiel àquele instrumento. Exatamente. Às vezes tiro o instrumento da caixa para o Carnaval. Tirava. Sim. Desde que já o ano passado e este ano saí com o grupo de races do grupo de baile da Casa Regional Terceirense, e aí o violino sai mais cedo. Mas praticamente o violino tem saída só nessas alturas. Começa nos Reis e depois acaba a seguir o Carnaval. E o cavaquinho, o violão não tem hipótese. O cavaquinho nunca toquei. O cavaquinho, estavas o bandolim. O bandolim já cheguei a sair em grupos de Reis em São Jorge também com o bandolim, mas nunca foi muito a minha área. Tenho lá o instrumento, se for preciso pegar, pego, mas não é muito a minha área. O violão está mais parado também, agora tenho estado mais dedicado à viola da terra. Estou aqui no grupo de violas da Ilha Terceira. Portanto é outro instrumento que eu adoro e que amo, digamos assim. Por isso, e faço questão de evoluir mais nessa área. Aliás, és o representante de São Jorge. Exatamente, sou a única viola de 2 corações que está naquele grupo. Exato. É a única ovelha negra do grupo de violas da Terceira. Mas pronto, é o meu instrumento, é a viola dos Açores da mesma forma, não é a viola terceirense, mas é a viola dos Açores. Estamos mesmo a chegar ao fim. Não sei se gostavas de deixar aqui alguma mensagem a alguém que neste percurso musical te tenha marcado, pela forma de tocar ou pelo apoio. Tem sido tantas as pessoas que me deram apoio e que fizeram com que eu chegasse aqui hoje, que era injusto se eu tivesse a nomear 1 ou 2 pessoas. Portanto, para todos que eles sabem quem são, um bem-aja e um obrigado por tudo. Renato Betancourt, muito obrigado por teres aceito o nosso Eu que agradeço convite. esta oportunidade de falar um bocadinho do meu percurso, da minha vida. Portanto, não é nada de outro mundo, é uma pessoa normal a fazer uma vida normal. Portanto, E haveremos de continuar numa próxima oportunidade, porque ainda tínhamos aqui mais perguntas do guião. Vamos ouvir o último tema da tarde, intitulado De Paredes a Penafiel, uma marcha do compositor Joaquim de Costa Chicória, e também agradecer ao Gonçalo Codorniz, que foi o nosso colega que fez a seleção dos temas. Em nome do Fanfarra com Vídeo do Rádio Clube de Angra, despedimos e boa tarde a todos.
Fanfarra Operária convida.